Hoje tem o Cruzeirão no Mineirão. O Cruzeiro pega o Corinthians. É a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, 8 horas da noite. O Cruzeiro é o lanterna do Brasileiro, ainda buscando a primeira vitória na competição. Então, Cruzeirão cabuloso, pra cima dele, zerou! O Cruzeiro vem de vitória, né? Contra o Pouso Alegre, 2-1 fora de casa, jogo da ida, semifinal do Campeonato Mineiro. O Corinthians, o Coringão, também venceu no Paulistão, só que nos pênaltis, depois de empatar por 1-1, passou pela Portuguesa, avançando à semifinal do Campeonato Paulista. No Brasileirão, como eu disse, Cruzeiro, lanterna, tem apenas 1 ponto em 3 jogos. O Corinthians é o 5º colocado com 2 vitórias em 3 jogos. A Itatiaia está na concentração do Cruzeiro. Vamos ao vivo à Toca da Raposa. As primeiras informações do Cruzeirão no Rádio Esportes com Emerson Pansieri. Um abraço. Bom dia, Pansi. Direto da Toca da Raposa 2. Fala aí, Pansi. Bom dia para você também, Thiago Reis, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia. Estamos na Toca da Raposa, como você bem destacou. Para a turma do Radinho eu descrevo um gol aqui, é o que a gente quer mais tarde. Gol do Cruzeirão mais lindo do mundo. Pode ser do MP10, pode ser do KJ, pode ser do Gerson, pode ser outro tirambaço do Lucas Silva de fora da área. O que a gente quer é gol diante da equipe do Corinthians. Thiago, nesse instante até um chuvisco aqui na Toca da Raposa, um tempo já mais ameno, né? Muito vento aqui na região da Pampulha. O Cruzeiro que joga às 8 horas aqui mesmo nessa região, onde fica o nosso gigante da Pampulha, o Mineirão, para esse duelo que o time quer vencer. Por que quer vencer? Porque veio de um resultado no Campeonato Mineiro. No Campeonato Brasileiro ainda não venceu. Estão eletrônico marcando 11 horas e 45 minutos. No Campeonato Brasileiro, apenas 1 ponto somado. Foi naquele empate por 2-2 com o Mirassol, jogando em Mirassol. E aqui um clima bem tranquilo na Toca da Raposa, em termos de trabalho que foi realizado ontem, concentração aqui na Toca da Raposa para os atletas do Cruzeiro. Eu digo tranquilo o clima em relação às atividades, mas sabemos que o técnico Tite precisa de vitória, né? Precisa de rendimento legal do time dentro do Campeonato Brasileiro também, para que ele possa ter paz nesse comando técnico do time estrelado. Deixa eu trazer aqui os atletas relacionados para o confronto de hoje, os atletas que estão concentrados aqui na Toca da Raposa. O time que ontem veio para cá, treinou na parte da tarde e depois dormindo aqui na Toca da Raposa. Deixa eu trazer a lista então. Pro gol tem o Cássio, o Otávio e o Marcelo. Para as laterais tem o William, Fagner, Kaique e Calman Prates. Para a zaga tem o Fabrício Bruno, Vidalba, João Marcelo e o Janderson, garoto Janderson sendo relacionado. Para o meio campo, o Wallace, Matheus Henrique, Lucas Silva, Lucas Romero, Japa, Gerson, Christian e Matheus Pereira. Vale lembrar que o Matheus Henrique foi baixa no jogo passado, né, na partida contra o Pouso Alegre, e não viajou para o sul de Minas porque estava suspenso, foi expulso. Vou te contar naquela expulsão estranha, hein? Foi expulso no jogo contra o RT, por isso não viajou para esse duelo contra o Pouso Alegre. Hoje firme e forte nessa equipe do Cruzeiro. Pro ataque estão relacionados o Wanderson, garoto Neiser Villarreal, o Arroio, o Caio Jorge e o Bruno Rodrigues. Por que deixei Arroio e Caio Jorge para agora? Até porque é a parte também ofensiva do Cruzeiro, mas destacar que esses dois atletas, Thiago, muita gente não se lembra, mas eles foram baixas, né? Arroio e Cajota não viajaram para o sul do Brasil e são reforços para lá de importantes para essa equipe do técnico Tite. Thiagão. Não há dúvida, né, Pansieri, de que são peças hoje, eu diria, fundamentais do time do Cruzeiro. Vou trazer o Fabrício Guerreiro pra roda, o Edu Panzi também tá com a gente, o João Vitor Xavier, mas começo com você, o Edu, sobre a expectativa para esse jogo. Há muitas nuances nesse momento em torno do Cruzeiro. Já vamos falar do Corinthians também, né? Corinthians, hoje não, hein? Hoje não, Timão. Cruzeiro precisa, o Edu,
eu não sei se o termo é correto, mas desesperadamente vencer, para deixar a lanterna, para dar um pouco mais de tranquilidade ao Tite, para passar confiança ao torcedor e também aos jogadores, porque ganha no Mineiro, mas também, né, foi ao RT, mas também não era o Pouso Alegre, então hora de vencer um grandão dentro de casa para passar uma melhor imagem também de dentro para fora e de fora para dentro pro time ganhar confiança. Edu Panzi, bom dia, Edu. Tudo bem, Thiago? Um abraço para você, quem se liga no Rádio Esportes. Ô Thiago, eu acho que o Tite precisa mais da vitória do que do Cruzeiro. Mas ele é técnico do Cruzeiro, mas eu digo pelo seguinte, pela pressão, cara. Porque se o Tite emenda ali mais 2 jogos no Brasileirão sem ganhar, pode ser que ele não jogue o terceiro. E o Cruzeiro vai estar aí, até o resto da competição. Então eu acho que a vitória, o resultado, os 3 pontos, eles são mais urgentes para o treinador, nesse momento, do que para o próprio Cruzeiro. Pela continuidade, né, do Tite, porque a pressão é muito grande. Boa parte da torcida não quer a permanência do treinador, eu discordo disso. Eu consigo enxergar a evolução, o Tite está tentando encontrar a melhor base de time titular. Eu gostei da última formação, acho que foi um Cruzeiro mais equilibrado, com o Christian de um lado, Gerson do outro. A volta do Lucas Silva ao meio de campo, ela traz um equilíbrio ainda maior para essa equipe. É um ganho enorme os retornos de Arroio e Caio Jorge. O Caio Jorge, uma certeza, volta entre os titulares. O Arroio, eu coloco como dúvida. É o cara diferente do 1 contra 1, do drible, deixa o Cruzeiro, obviamente, mais ofensivo. Mas é que, com Romero, Lucas Silva, Christian e Gerson, eu entendo um time mais equilibrado e não menos ofensivo. Contra o Pouso Alegre, isso para mim ficou muito claro, um lado esquerdo muito forte, com o Vidalba, Kaique e Gerson. O William, sempre que o Christian está em campo, ele rende mais. Quando o Christian está ausente, há uma queda no William, desde o ano passado, desde o Cruzeiro do Leonardo Jardim. Então eu levo essa dúvida até momentos antes do jogo, se realmente o Arroio volta entre os titulares. Ele estava mal? Não, pelo contrário. Mas aí eu vejo o futebol muito mais como equilíbrio do que como qualquer outra coisa. Acho que a presença do Christian permanece um Cruzeiro com um bom lado ofensivo. O Christian é um cara que dentro da área ele aparece mais até do que o Arroio. O Arroio é o cara mais construtor, evidentemente. O Christian está longe de ter o poder de drible do 1 contra 1 do Arroio, mas entendo que Christian de um lado e Gerson do outro trazem mais equilíbrio diante de um Corinthians que é um adversário muito mais forte e que pode trazer muito mais dificuldade do que o RT e Pouso Alegre. Então fica para mim essa dúvida, Thiago. Arroio ou Christian? O restante da equipe, para mim, é feijão sem bicho. Já vamos trazer aí pra você do YouTube a imagem da escalação, vamos debater um pouco mais. Tô curioso pra ouvir o Fabrício Guerreiro, né? Ídolo do Cruzeiro, vai estar hoje à noite com a gente na transmissão do jogo direto do Mineirão. O Richard Anthony tá nos acompanhando lá em Vespasiano pra ouvir o Fabrício Guerreiro. Tá chegando, Fabrício. Hoje o Edu Panzi disse algo importante e relevante, né? O jogo talvez seja mais importante pro Tite do que para o Cruzeiro. Não que eu concorde com isso, viu? O Cruzeiro é lanterna do campeonato. Pelo amor de Deus, tem que ganhar hoje, Cruzeiro. Tem que vencer hoje, Fabrício Guerreiro. Chega mais, um abraço. Bom dia. Sua expectativa pro jogão, Fabrício. Fala aí, Guerreiro. Fala comigo, Tiagão, boa tarde a todos que estão nos acompanhando no Rádio Esportes. Tiagão, estaremos lá mais tarde, hein? Uma honra estar com mais uma vez ao seu lado, lendário. Tiagão, jogão, né? Jogão importantíssimo para fazer 3 pontos, para ganhar moral, para embalar no campeonato, para embalar pra semifinal do Campeonato Mineiro. É um jogo aí grande, né? Um jogo grande. E esses jogos grandes é importante, traz muitas coisas. Lógico, na vitória, né? O Cruzeiro não pode pensar em nenhum momento em empate. Em outra situação, um empate contra o Corinthians. Geralmente não é, né? No Mineirão, em casa, Campeonato Brasileiro, precisa pontuar. Precisa fazer da sua casa um reduto fortíssimo, onde os adversários vêm no intuito de, no máximo, sair com empate. Então, e ainda mais na situação que se encontra hoje, muita pressão ainda sobre o treinador, o Tite procurando encontrar a melhor forma de jogar. Falando em forma de jogar, me agrada muito essa composição que foi usada do último jogo, com Lucas Silva, Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira e um atacante na frente, que é a volta do Caio Jorge. Gostei muito, preencheu o meio de campo, o time ficou competitivo, são todos jogadores que sabem jogar bola, que procuram a todo momento jogar para frente.
sabe, não se esconde do jogo, tem leitura de jogo, do momento, e além de recompor, tornar um time competitivo. O time estava sofrendo muitos gols, então é importante você corrigir, né? Começar ali na casinha, de trás para frente, e assim que se forma grandes times, né? O mais difícil é você se tornar competitivo, é difícil de ser batido, e eu acho que com essa formação ela ficou boa para dar esse respaldo para a defesa, ficar um time mais equilibrado. Consequentemente, você potencializa os laterais. O Kaique tem qualidade para chegar na frente, tem força, tem mais liberdade com essa formação. A mesma coisa o William, que o William tem que explorar esse lado forte dele, né? Que é o melhor do futebol dele, é a parte ofensiva. Então o Christian dá esse respaldo para ele fica mais protegido, consequentemente o Romero ali também. Então, Thiagão, é um jogão importantíssimo. Hoje é muito além, né, dos 3 pontos ali, né? Tem muita coisa envolvida. Além de aquela magoazinha do ano passado, né, Thiagão? Meu Deus do céu. É diferente, outra competição, tudo, mas quem tava lá dentro sempre sente. No outro ano, sempre assim, quando você perde pro adversário, uma conquista importante que poderia ter sido, outro ano vem com aquela magoazinha pra você falar, tá vendo? Agora vocês vão ver. Sempre fica porque a perda de um campeonato, a eliminação, ela é uma pancada forte. E aí, nada melhor que retribuir dentro de campo agora com os 3 pontos, a vitória em casa, Thiagão. Aqui não, Thiago. Como é que é, Thiagão? Fala aí pra nós. Hoje não! Hoje não, Fabrício! Ô, Corinthians! Hoje não. Você lembrou bem, né? O Coringão tá engasgado. Ô, Corinthians! Você tem que pagar aquela dívida da Copa do Brasil, viu, Corinthians? Fabrício lembrou bem aí, o Guerreiro lembrou. Ô, Corinthians, hoje não. Hoje você vai pagar essa dívida. Hoje não, Corinthians! Já, o Rubens Júnior vai trazer informações do Coringão também aqui no Rádio Esporte. Será que o Corinthians vai poupar jogadores, hein? Corinthians tá em meio à decisão lá do Paulistão e com o calendário apertadíssimo. Hoje tem o Cruzeirão no Mineirão, hein? Estaremos juntos. Transmissão da Itatiaia a partir das 7 da noite. Bola rolando no Mineirão com tudo pra você, com todo o primeiro time do rádio. Ô, João Vitor Xavier, quero também a sua opinião. Falamos aqui com o Edu e o Fabrício a respeito do que tá no entorno do jogo, né? Pra além dos 3 pontos, como citou o Fabrício Guerreiro, muita coisa em jogo pra tentar tirar um pouquinho dessa pressão de parte da torcida sobre o Tite, também sobre o time ainda na lanterna. Tem que ganhar hoje, hein? É jogo importante, João Vitor. Quero a sua opinião. Também nosso analista no Rádio Esportes. Fala aí, João Vitor. Pois é, Thiago, é jogo duro sempre, né? Um adversário sempre muito difícil pro Cruzeiro, um time grande, camisa pesada, que vem de uma classificação também no campeonato estadual, no momento que o Cruzeiro precisa jogar bem e vencer. O torcedor do Cruzeiro está nessa expectativa de ver o time jogar bem. Vale destacar que no final de semana o Cruzeiro fez uma boa partida contra o Pouso Alegre. O Cruzeiro jogou bem, não venceu por acaso, venceu com méritos, dominou a partida, só que são patamares muito distintos de adversários. E o Cruzeiro precisa de uma grande atuação contra um grande adversário para poder se firmar no Campeonato Brasileiro, sair da incômoda posição que se encontra e para poder ganhar confiança do seu torcedor. Refazer aquela conexão que foi muito bonita no ano passado entre torcida, entre arquibancada e campo. Eu costumo dizer sempre aqui na Itatiaia, Thiago, quando você tem um time ruim ao lado da sua torcida, esse time se torna razoável. Um time razoável, conectado com a torcida, muitas vezes se torna um bom time. E um bom time com a torcida ao lado é um time ótimo. Um time ótimo com a torcida ao lado, muitas vezes, é um time imbatível. E essa conexão precisa ser refeita entre a torcida do Cruzeiro e o campo, e o time, e o elenco. E é importante para isso que o campo também faça o seu papel, entregando uma grande atuação, entregando um grande momento para refazer essa conexão. A média de público do Cruzeiro ano passado foi fantástica e a entrega da torcida do Cruzeiro na arquibancada também foi extraordinária. E quando o Cruzeiro perde isso, o Cruzeiro perde muito. Então é preciso que o time do Cruzeiro entregue isso em campo para refazer essa conexão que pode ser muito importante para o Cruzeiro na temporada. Não tende a ser jogo fácil, tende a ser jogo muito duro, tende a ser jogo
muito difícil. O Corinthians é uma camisa muito grande, uma camisa muito pesada. Tite conhece muito bem a força do Corinthians, da torcida do Corinthians, dessa camisa do Corinthians. Mas time por time, no papel, o Cruzeiro é melhor. Precisa transformar esse papel, esse elenco que o Tite tem, na prática, em grandes jogos, em grandes atuações, para refazer essa conexão torcida, time, que é tão importante para o Cruzeiro, e tomara que hoje seja a primeira noite dessa reconexão para uma temporada inteira. Deixa eu dar um recado aqui, Thiago, recado da 7K. Você sabe que a 7K é um site confiável, sério, em que você tem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quer saber mais? Acesse 7k.bet.br. 7k.bet.br, aposte na diversão. Jogue com responsabilidade. Para maiores de 18 anos, portaria SPA-MF 322 de 17/2/25, Thiago. Valeu João Vitor Xavier. Vamos voltar ao vivo a Toca da Raposa, Pansieri, para você trazer a escalação na live. A gente coloca também, para quem nos acompanha no YouTube, grande audiência no YouTube, a escalação do provável time do Cruzeiro. Fala aí, Pansi. Falo sim. Continuamos ao vivo aqui, 12:06 na Toca da Raposa, Itatiaia na concentração do Cruzeiro. Jogo grande, né? Jogo que é clássico do futebol brasileiro. Thiagão, vamos lá, pra gente passar essa escalação do Cruzeiro. Cássio no gol, o William na direita. Ah, mas o Fagner e tal, poderia... Eu acredito que o William comece o jogo. O Fagner já não tem nem contrato mais com o Corinthians, né? A situação da vida dele com o Corinthians está resolvida, está relacionado pro confronto. Mas então, Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. No meio-campo, Lucas Romero, Lucas Silva. Aí vem Gerson, Matheus Pereira, Christian ou Arroio, com o Caio Jorge, o atacante do Cruzeiro, para essa partida de hoje. Eu tô apostando nessa formação. Eu acho que tem essa dúvida do Christian e do Arroio. Acho que o Christian sai um pouquinho na vantagem, mas o Arroio tá recuperado, né, daquele probleminha que ele teve no joelho esquerdo, não é nada grave, fez aqui a recuperação toda na Toca da Raposa, mas eu acredito que o Christian sai na frente um pouco, até pelo que vem colocando o Tite nos últimos jogos e, de certa maneira, até arrumando um padrão para esse Cruzeiro, mas tô apostando nesse time aí, viu, Thiago? Opa, Sieri, sobre a torcida, você falava ontem, né, de 20, 25 mil, vai ficar por aí mesmo? Houve uma melhora na procura? Dá tempo? Quem tá nos acompanhando, bora lá, né? Alô, torcida do Cruzeiro, o time precisa hoje do seu apoio, o time precisa da sua presença hoje no Gigante da Pampulha. Dá tempo, Pansi, comprar ingresso, como faz e como tá essa procura, hein, Pansieri? Dá tempo, ingresso.cruzeiro.com.br. Alô, Nação Celeste, hein? Dá pra dar uma embalada nessa venda aí de ingresso. Não tá tão boa assim igual outras vezes, não. Não tá daquele jeito, não. Principalmente, Thiago, porque ontem por volta de 12:30, vamos colocar que estava na casa dos 15 mil. Mas tem uma coisa que eu sei que você apoia também, e ontem eu até falei nos programas, mas eu acho que vale trazer essa informação rapidamente, mas é porque é uma informação que vai além do futebol, né? O Cruzeiro, em solidariedade às pessoas atingidas pelas chuvas na Zona da Mata, né? A gente está vendo tanta tristeza, tanta família com tristeza, com amigos que estão ali, né? Aquela situação complicada, tanta gente ajudando também, né? Uma pessoa ajudando a outra. Nosso jornalismo da Itatiaia em ação a todo momento traz histórias e conta histórias difíceis, mas então o Cruzeiro está disponibilizando hoje na Esplanada Sul uma barraca para receber, né, donativos com roupa, alimento não perecível. Essa é a ideia, né, de levar esses itens de quem for ao Mineirão, além de acompanhar o Cruzeiro, cantar, vibrar, passar incentivo, alegria, energia boa, é também cumprir um papel social, cumprir a solidariedade com vários companheiros da Zona da Mata que possivelmente poderiam até estar no Mineirão hoje, né? A gente sabe como que a torcida do Cruzeiro é grande por ali. Então, Juiz de Fora, o Bar, onde está sofrendo bastante, o torcedor levar esses itens hoje para que possam ser arrecadados, e o Cruzeiro vai direcionar a entidades sérias, a entidades que estão fazendo um trabalho responsável na região. Thiago. Ô, Pansieri, é uma atitude muito legal, parabéns ao Cruzeiro, não só pela atitude, mas pela velocidade que tomou a reação e a iniciativa, né? A tragédia aconteceu de anteontem para ontem, e o Cruzeiro já imediatamente se disponibilizando a receber as doações do seu torcedor, e mais que isso, né? O Pedro Lourenço
através dos supermercados BH, o Pedrinho já avisando que vai doar milhares de cestas básicas para as pessoas da região. O BH tem uma atuação forte também ali na região de Juiz de Fora, após aquela aquisição do Grupo Bretas, né? Então o BH vai também distribuir donativos por lá, atitude importantíssima, e parabéns ao Cruzeiro, ao Pedrinho pela iniciativa. Ô Rubens Júnior, agora o Corinthians tem nada com isso, tá vindo na dele, mas vai poupar, vai segurar. O Corinthians tá em meio à decisão do Paulistão, e o detalhe, né? Joga no sábado. Corinthians joga sábado à noite, jogou no domingo à noite e já joga de novo no sábado. Vai poupar, é time misto, mesclado. Ô Corinthians, ô Coringão, hoje não, hein? Hoje não, Timão. Hoje tem que sair a primeira vitória do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Quem tem as informações do Coringão é o Rubens Júnior. Fala aí, Rubinho, boa tarde. Fala sim, Thiago, boa tarde. Um abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando o meio-dia com 11 minutos. A situação do Corinthians, não só pela sequência, teve a gente puxando aí pela recente memória e também retrospecto do time paulista, foram 14 jogos em 42 dias, uma sequência pesada que teve também lesões musculares, e foi o principal motivo, né, do desgaste como sofreu o Corinthians na temporada passada. Por isso o técnico Dorival pretende mudar todo esse cenário e poupar alguns atletas. Lembrando, teve classificação no final de semana para a próxima fase do Campeonato Paulista. Agora, depois de passar sofridamente nos pênaltis pela Portuguesa, vai pegar o Novo Horizontino, jogo no sábado. Então, já o Memphis sente dores aí na coxa direita, no joelho, pode ficar com uma opção, briga por vaga com o Vitinho, já não conta com o Yuri Alberto, também Caio César, Matheus Pereira e também o Hugo, todos no departamento médico. Então é esse Corinthians com muitos problemas pro jogo desta noite. No Campeonato Brasileiro, até então 3 jogos, estreou com derrota, jogo para o Bahia, depois emplaca vitória contra o Atlético Paranaense e uma vitória contra o Bragantino. Um provável time para hoje, tendo Hugo Souza, o Pedro Milans, ele que é um uruguaio, foi contratado junto ao Penharol, Gabriel Paulista, o Sete Lagoano, João Pedro Choca e Angileri. O meio campo com Charles, André, com Carrillo e Rodrigo Garro, Vitinho e Guinegão, e o Memphis correndo por fora, mas pela sequência, por sentir dores, pode começar no banco de reservas, Thiago. Oi, do Panzi, é óbvio que pegar o time alternativo do Corinthians é muito melhor do que o time titular, que aliás, Dorival Júnior conseguiu um bom encaixe do Coringão, mas ainda assim com bons nomes do Corinthians para hoje à noite, Edu. Ah, você não tem a dúvida, enfrentar o Corinthians sempre é muito complicado, né? Eu acho que o Cruzeiro pode tirar uma vantagem muito mais do que o fato de ser um time alternativo, com desfalques do Corinthians, da parte física, Thiago. Você citou aí, o Corinthians jogou 24 horas ou mais depois que o Cruzeiro no Campeonato Paulista, jogou domingo à noite, um jogo dificílimo. O Corinthians foi muito mal, era para ter sido eliminado, né, pelo desempenho ali contra a Portuguesa. Acabou avançando, agora joga quarta, depois tem um Novo Horizontino, que é o melhor time do Campeonato Paulista em termos de desempenho até aqui, ou um dos melhores, já no sábado. A vida do Timão não tá das mais fáceis, né? E o Campeonato Paulista, ele é muito difícil. E ele paga, né? Paga bem, tem uma quantia boa a receber, diferente do campeonato estadual aqui, o nosso, do Campeonato Mineiro, e que o Cruzeiro tá bem encaminhado, venceu o Pouso Alegre no interior, pode até o Tite, se quiser, poupar, segurar um ou outro jogador no jogo da volta no final de semana. Então acho que o ponto que o Cruzeiro pode se apegar nesse jogo é essa questão física, acelerar a partida já no primeiro tempo, aprontar aquela correria, jogo intenso, pressionar a saída de bola do Corinthians, ser mais vertical e tentar jogar com essa questão física, que o Corinthians tem reclamado muito, tem sido um problema para todos os times do futebol brasileiro, mas essa semana, especificamente para o Corinthians, a coisa tá feia. Vamos acompanhar, né? A Itatiaia transmite o convite pra você hoje, tudo no YouTube, no rádio, aplicativo, no site, a transmissão mais tradicional do rádio no Brasil com o Cruzeirão. Eu vou estar nessa, hein? Lado a lado com a torcida do Cruzeirão Cabuloso. E hoje tem Carlo Ancelotti,
O Mister, o técnico da seleção brasileira, estará no Mineirão assistindo ao jogo. Será que vai observar um pouco mais do Fabrício Bruno? Tem chance ainda do Caio Jorge, o MP10. Todo mundo pro jogador é uma motivação a mais, né, Du? Sempre uma motivação quando é ídolo. E o Caio Jorge né, cara? Pelo menos aquele ídolo recente, o recorte recente, o Caio Jorge tá aí no gosto, caiu no gosto do torcedor cruzeirense. E eu tenho uma expectativa muito grande, Thiago. A volta do Caio Jorge, e eu tô apostando, né, nesse trio de meias, mas que deixa o Cruzeiro ofensivo. Christian, a gente viu no jogo lá em Pouso Alegre, as jogadas vindo pela esquerda, terminando com o Christian na área, quando vinha pela direita com o William, terminando com o Gerson dentro da área, tanto que teve um gol impedido do Gerson dando um carrinho, teve o Christian cabeceando bola. Então são dois caras que estão jogando nesse corredor central, porque Kaique abre de um lado, o William abre do outro, e Gerson e Christian sempre dentro da área, se unindo a Caio Jorge e o Matheus Pereira vindo por dentro. Acho que é um Cruzeiro mais equilibrado e muito forte lá na frente. E tudo isso com a análise de Carlo Ancelotti, o Mister, o técnico da seleção brasileira, essa noite no Mineirão. E a Itatiaia já no ritmo da Copa do Mundo, hein? A Itatiaia, a única emissora de rádio de Minas Gerais com direitos adquiridos, prontinha, malas prontas para a cobertura de mais uma edição da Copa do Mundo FIFA.